Queria cumprimentar a todos a quem chegar essa mensagem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para contar um sonho que eu tive no dia 26 de agosto, pela manhã de uma sexta-feira, por volta das 7 às 8 da manhã. E antes de eu contar esse sonho, eu gostaria de fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, aqui estou eu, Senhor Deus, para cumprir a missão que o Senhor me enviou através do sonho que o Senhor me deu. Eu peço que todos que ouvirem, Senhor, sejam tocados por Ti e despertados por Ti da realidade, Deus, do arrebatamento que está prestes a acontecer, para que as vidas se convertam de todo o coração ao Senhor, se arrependam dos seus pecados, deixem as distrações do mundo e se separem para Ti, Senhor Deus, em santidade, em arrependimento, em práticas de justiça. Eu peço, Senhor Deus, que essas pessoas sejam despertadas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, está escrito: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Nós estamos vendo que essa profecia tem se cumprido nestes dias, porque ao você entrar na internet, no YouTube, no Facebook, você se depara com milhares de pessoas em várias partes do mundo tendo revelações do Espírito Santo, sonhos e visões que se referem a questões espirituais. E estando eu buscando o Senhor, me consagrando, jejuando, orando, buscando a presença do Senhor para viver uma vida que agrade ao Senhor, eu tive um sonho na sexta-feira, do dia 26 de agosto de 2016. E antes de eu contar, eu gostaria de ler Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 44, que diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, presta atenção nessa parte, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, Jesus. Nesse dia em que eu tive o sonho, por volta da manhã, eu sonhei o seguinte, irmãos. Eu estava
na cozinha com a minha mãe e ela estava fazendo os afazeres da casa. Ela estava limpando, varrendo o chão, passando pano no chão. E eu olhei pela porta, e nós duas estávamos conversando, e eu olhei pela porta da cozinha que dá para o fundo da casa, e dá para ver parte do céu. Eu vi uns sinais nos céus estranhos, umas luzes, verde, branco, estrelas que se deslocavam de um lugar para o outro do céu. Eu não lembro detalhadamente o que eu vi no céu, mas eram uns sinais. E eu olhei para minha mãe e falei: mãe, olha lá fora, tá acontecendo uns negócios no céu. E ela não me deu atenção. Ela falou: não, tem que limpar aqui a cozinha. E eu saí para fora para olhar para o céu. E eu a chamava e ela não dava atenção. Ela continuou a limpar a casa. E eu vendo aqueles sinais nos céus, eu olhei para o lado esquerdo do céu e eu vi umas figuras embaçadas. Como eu tenho problemas de miopia, no sonho eu estava sem a minha lente, eu estava usando óculos, e o óculos estava desajustado no meu rosto, e eu fui ajustá-lo para mim olhar e ver mais definidamente. Quando eu arrumei o meu óculos, eu pude ver que aquela figura embaçada eram pessoas que estavam subindo. E elas estavam vestidas com roupas da época de Jesus. Eram roupas, aquelas túnicas, aqueles vestidos, ambos, mulheres e homens, estavam vestidos daquela forma. E quando eu vi que eram pessoas, na mesma hora eu entendi que era o arrebatamento. E eu comecei a glorificar a Deus. Eu comecei a dizer aleluia, glória a Deus. E gritar em alta voz: é o arrebatamento. É o arrebatamento. E eu disse isso 3 vezes. Na terceira vez eu disse: mãe, é o arrebatamento. E quando eu disse a terceira vez, eu comecei a subir e glorificando Deus. E eu fui subindo, e eu pude sentir como se uma força estivesse me atraindo. E quando eu cheguei até uma certa altura, eu me encontrei com o Espírito Santo, e eu sabia que era Ele. No sonho eu sabia que era Ele. E ele me disse: o arrebatamento vai acontecer em breve. E ele me disse outras coisas que eu não consigo lembrar, mas eu acredito que estão guardadas no meu espírito. E ele me entregou uma revelação pessoal ali, que enquanto ele me mostrava no sonho que estava acontecendo o arrebatamento, e ele falava coisas para mim, reveladas para minha pessoa. Havia pessoas do meu lado que diziam: eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender porque não tem mais tempo. O tempo está se acabando. Então o Espírito Santo me pegou pela minha mão e me trouxe de volta para casa. E no caminho, enquanto nós viajávamos nos ares, eu fiz 3 perguntas para o Espírito Santo. A primeira pergunta foi: quando isso vai acontecer? E ele me respondeu: breve. Ele me disse: breve. E aquilo estremeceu o meu coração. A segunda pergunta que eu fiz foi: Senhor, esse evento vai ser secreto? Ou todas as pessoas saberão que aconteceu? E ele disse que todos saberiam que
que aconteceu o arrebatamento. Porque existem linhas de raciocínio aí que dizem que vai ser algo secreto. Lógico, esses saberão que é o arrebatamento, porque estarão esperando por isso, se preparando para isso. E os que ficarem também saberão. E eu pedindo confirmação do sonho ao Senhor, Ele me fez lembrar essa passagem que eu acabei de ler para vocês em Mateus. Estando 2 no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Estávamos eu e minha mãe numa cozinha, representando dois tipos de pessoas. As pessoas que vão estar atentas aos sinais vão perceber que algo está acontecendo diferente. E outras que vão estar distraídas com as coisas do mundo, com as coisas do cotidiano, com a sua vida profissional, com o seu futuro promissor numa carreira, com diversas coisas. E não vão se preparar, não vão colocar o reino de Deus em primeiro lugar, nem a sua justiça. Vão simplesmente viver a vida como nos tempos de Noé, em que festejavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento e de repente, quando ninguém esperava e não percebendo que estava chegando o grande evento, o dilúvio, levou a todos. E a terceira pergunta que eu fiz ao Espírito Santo no caminho de volta foi uma pergunta pessoal. Eu acredito que muitos que buscam agradar ao Senhor, ao se encontrar com Ele, se tivessem oportunidade, perguntariam: Senhor, eu estou vivendo uma vida agradável ao Pai? Eu estou agradando ao Pai na minha forma de proceder, nas minhas atitudes? E Ele me respondeu. E não cabe aqui eu dizer porque é uma coisa pessoal, mas que vocês que estão ouvindo se perguntem e perguntem a Deus se a forma de vida que vocês têm levado tem agradado a Deus. E se não, irmãos, é hora de vocês se arrependerem, de vocês se voltarem totalmente a Deus. Esqueçam o mundo, esqueçam o que o mundo tem a oferecer, porque tudo que ele tiver a oferecer vai ficar para trás. Não estejam sobremaneiramente agarrados às coisas do mundo, porque caso contrário, como Deus poderá tirá-los daqui se vocês estão mais apegados ao mundo do que com Deus? Se desapeguem das coisas do mundo. Se vocês trabalham e são 8 horas por dia, sim, mas enquanto vocês estiverem trabalhando, glorifiquem a Deus. Estejam conectados em espírito com Deus. Sempre que tiver chance, orem. Em todas as situações diversas, orem ao Pai. Em todas as suas atitudes diante dos seus colegas de trabalho, glorifiquem a Deus. Seja um bom servo. Deixe que as pessoas vejam o brilho de Jesus em suas vidas. Deixe que elas admirem você por verem em você uma pessoa justa, íntegra, verdadeira, em que não tem nada do que envergonhar a Deus.
E aí então, quando vocês voltarem para casa, dediquem tempo, separem um tempo precioso para Deus, em que vocês vão se consagrar, em que vocês vão jejuar, em que vocês vão meditar na palavra. Não perca mais tempo diante de coisas, de distrações desse mundo. Não perca tempo. Utilize o seu tempo da melhor forma possível. Não perca tempo com coisas supérfluas que não te edificam espiritualmente. E eu não preciso citar quais são as coisas que distraem as pessoas no mundo hoje. Vocês sabem muito bem. Cada um examine a si mesmo. Cada um tente ver o que está te distraindo, o que está te tirando tempo que você poderia estar diante do Senhor, que você poderia estar praticando o bem, a justiça. Abra mão dessas coisas, abandone essas coisas. Porque o diabo, mais do que nunca nesse tempo, ele tem trabalhado com o tempo das pessoas. O seu foco principal tem sido o tempo das pessoas. De todas as formas, ele quer tirar a sua atenção de Deus. Ele quer tirar a tua atenção das coisas que edificam o teu espírito. E faz você perder 15, meia, 1 hora, 2 horas, 4 horas diante de coisas que só te distraem, que só te levam a praticar mal, que só te conduzem a cair numa tentação, a te enlaçar, te levar para o mal. Vigie, irmãos, é tempo de vigiar e orar. É tempo de vigiar e orar. O Espírito Santo diz que breve. Ele não me disse mais nada quanto a quando vai acontecer, quando vai ocorrer o arrebatamento. Ele disse breve. Breve, breve. O que isso significa para você? O que isso significa para você? Para mim significa que só há tempo de se preparar, de se consagrar, de orar, de buscar a face do Senhor. Não há tempo para outras coisas mais. E então, quando eu finalmente cheguei no quintal da minha casa, no fundo, onde eu havia sido arrebatada, eu comecei a gritar à noite, porque era de noite quando aconteceu isso, no sonho, e eu comecei a proclamar em alta voz para todos que pudessem ouvir, para os meus vizinhos da direita e da esquerda. E eu sabia que eles estavam dormindo e a minha intenção era acordá-los. E eu dizia: arrependam-se. Jesus está voltando, o arrebatamento está prestes a acontecer. Se arrependem, se arrependam. Por favor, se voltem para Deus. Busquem a Deus. E enquanto eu proclamava, eu fui transportado para outra parte do sonho, em que pessoas chegavam-se a mim para me contar o sonho. E eu contava uma, e quando chegava outra, eu voltava o sonho do início para contar, para as pessoas acompanharem todas juntas. E iam chegando pessoas, até que veio um número grande de pessoas para ouvir. Como eu já tinha interrompido o sonho várias vezes e voltado ao início, e surgiam pessoas que me atrapalhavam na hora de contar o sonho. Umas estavam desinteressadas, preocupadas com outras coisas. Então vinha o Espírito Santo e ele vinha do alto e ele dizia: depois que chegaram-se mais pessoas, conta tudo desde o começo. E eu disse: Senhor, do começo? E ele disse: sim, conta do começo. Volte ao começo e comece a contar de novo. Então eu comecei a proclamar em alta voz, porque já era um número grande de pessoas que estavam ali para ouvir. E
Quando eu comecei a proclamar em alta voz sonho, eu fui transportada para uma outra parte. Eu estava numa visão aérea e vi umas casas de madeira sendo construídas no deserto. E eu não entendi aquela parte, ainda não entendi a interpretação dessa parte. E aí então eu cheguei numa cidade pequena, parecia. E eu estava de frente com um posto de gasolina. E apareceu um homem que estava vestido com uma roupa de trabalho e começou a mexer nos lixões da cidade, vasculhar, procurar comida. E parecia que ele era contratado para isso, para pegar restos de comida. E uma mulher chegou e ficou indignada e não queria deixá-lo, e começaram a discutir, até que veio um motorista dentro do seu caminhão, dirigindo aqueles caminhões de carregar tijolos. E ele disse: já não é mais aquele tempo em que havia fartura na terra. O que só resta são isso, restos de comida. E aí eu acordei. Eu contei esse sonho para minha família, para minha mãe, para meu esposo, e eles me ajudaram a compreender essa última parte que eu não entendia, menos o da casa na areia, como se fosse deserto. Aquela parte eu ainda não entendi, e eu tenho orado para que o Espírito Santo me revele. Essa parte em que havia um homem trabalhando, coletando restos de comida, e o homem disse: não, aquele tempo de fartura acabou. O Espírito Santo revelou-nos que haverá um tempo em que a palavra de Deus será tão escassa no mundo, tão escassa, que as pessoas precisarão revirar, buscar, irmãos, essa comida se refere à comida espiritual, alimento espiritual. No tempo muito próximo, a palavra de Deus vai ser escassa sobre a face da terra. E as pessoas desejarão, ansiarão saciar a sua fome espiritual. E elas não encontrarão alimento para os seus espíritos, alimento para a sua alma. Haverão restos, e eu acredito que haverá pouco desse alimento sobre a terra, e as pessoas precisarão revirar, buscar. E esse mistério cabe ao Espírito Santo revelar a cada dia de como será. Eu não sei como vai ser depois do arrebatamento. Eu não sei o que restará para as pessoas que ficarem, o que da palavra de Deus elas terão, o que da revelação do Espírito elas terão. Mas não fiquem na terra para saber. Se preparem para subir, se preparem para ser arrebatado. Quero ler uma última passagem que está em Apocalipse, capítulo 19, 6. E me perdoe por esse áudio já estar ficando grande. Me perdoe, mas eu preciso passar tudo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Não posso deixar essa oportunidade por causa do tempo. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 a 8, diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia!
Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Para você subir ao arrebatamento, que será bodas do Cordeiro, Jesus ensina isso na parábola. É a bodas do Cordeiro. Você vestir desse linho finíssimo, dessas vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o Senhor, Ele nos revela em Apocalipse o que é essa veste, o que significa. Esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Para você se preparar para esse grande encontro nas nuvens dos céus, nesse arrebatamento, quando Jesus virá buscar a sua noiva, você deve se vestir dessas vestes de linho finíssimo. Você deve andar na justiça do Senhor, viver na justiça do Senhor, praticar a justiça do Senhor na terra. Ore sem cessar. Comece a dedicar mais tempo em oração. Comece a buscar o Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo para você se preparar. Jejue. Se consagre, se separe do mundo. Se você tem fraquezas em relação a pecado, peça ajuda do Espírito Santo para você se libertar. Peça ajuda do Espírito Santo para Ele te fortalecer, para você abandonar esse pecado. Lute, insista, resista. Quando vier a tentação, resista. Não caia mais em pecado, irmãos. Não caiam mais em pecado. Não satisfaçam mais as vossas carnes. É tempo de vocês fortalecer o vosso espírito, de alimentar o vosso espírito, de fazer as vontades do Espírito Santo, não as da carne. Porque cada vez que você satisfaz a sua carne com coisas pecaminosas, desejos, pensamentos, práticas, você fortalece a sua carne. E a probabilidade de você ficar aqui na terra no arrebatamento são maiores. Mas cada vez que você mata a vontade de sua carne, quando você deixa de fazer a vontade de sua carne, subjuga a sua carne à vontade do Espírito, cada vez você se torna mais forte. E cada vez essas tentações vão sendo mais fáceis para você vencer. Se conscientize. Tome uma decisão hoje na sua vida, uma postura hoje de santidade ao Senhor, de busca, de separação do mundo, e se vista dessa veste de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Medite no Sermão da Montanha, onde Jesus nos ensina o que são esses atos de justiça. Ali Ele nos ensina a não buscarmos nossa própria glória, a praticarmos justiça diante dos olhos dos homens, para que eles nos aplaudam, para que eles nos honrem, para que sejamos exaltados, para alimentar nosso orgulho diante dos homens. O Senhor nos ensina a praticar atos de justiça que agradam a Deus, que são obras em secreto, que ninguém precisa ver, só o Senhor vê. Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a perdoar, Ele nos ensina tudo o que precisamos para estar vestidos dessa roupa, esses atos de justiça ali no Sermão da Montanha. E se você não sabe, está em Mateus, do capítulo 5 ao 7. Leia, medite, Mateus, capítulo 5 ao 7.
Entenda a mensagem. O Espírito Santo, ele vai te revelar o mais profundo do significado de cada palavra de Jesus. Porque ele é vida e as palavras de Jesus é espírito em vida e se discernem espiritualmente. Espiritualmente. E então comece a orar e dedicar mais tempo para meditar a palavra de Deus e comece a ler todo o Novo Testamento. Leia todo o Novo Testamento. Leia Apocalipse. Não é nenhum livro que vai confundir a sua cabeça e te deixar louco, não, irmão. O Espírito Santo vai te revelar as verdades do Apocalipse para você estar preparado. Leia. Leia Daniel. Medite em Daniel, nas revelações do fim que foi dado a Daniel. E você vai se maravilhar que existem eventos históricos, personagens históricos, nós lemos em livro de história, que foram revelados a Daniel. E eu posso citar um exemplo para vocês. O Alexandre o Grande foi revelado. Leia, vocês vão começar a ver que tudo antes foi dito aos homens. Nada Deus faz em oculto, Ele revela aos seus. Ele sempre revela. E para terminar, em nome de Jesus, eu quero ler um versículo que está escrito em Daniel, capítulo 10, referente ao fim. O anjo disse a Daniel assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Todas essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, os perversos querem dar explicações, querem justificar com o seu próprio entendimento que são essas coisas, e eles não entendem, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios de que esse anjo está falando a Daniel? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles que temem ao Senhor são sábios. Não são aqueles que são graduados, pós-doutorado, mestrado e tantos outros títulos acadêmicos que são os sábios diante do Senhor. Não, são aqueles que temem ao Senhor, aqueles que creem no Senhor. Esses são sábios. E eles entendem que esses sinais que estão no mundo são sinais da vinda, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço por vocês terem ouvido essa mensagem até o fim. E eu glorifico ao Pai, que eu acredito que vocês já estão sentindo nos seus corações a urgência de se arrependerem, de se prostrar e se voltarem para Deus. Tomem essa atitude hoje, não deixe para amanhã. Não importa o horário que você está ouvindo esse áudio. Depois que ele acabar, se coloque de joelhos diante do Senhor e converse com Ele. Ele é teu amigo, Ele quer te tirar desse mundo, Ele não quer te ver sofrer. Ele quer te dar vida eterna, Ele tem promessas nos céus para você viver uma vida abundante que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Busque Ele enquanto há tempo. Sacie a fome do seu espírito enquanto há abundância de alimento. Se você tem uma Bíblia aí, não perca tempo, comece a lê-la, comece a pedir: Espírito Santo, me revele. E então você entenderá. E então você verá que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E os perversos não compreendem isso. Só os sábios. Eu agradeço e deixo a paz do Senhor com todos vocês. Amém.